Capítulo 43 A morte de Moisés. Misturada com o seu amor e misericórdia em todo o procedimento de Deus com seu povo, há a mais notável evidência de sua justiça estrita e imparcial. O grande governador das nações declarou que Moisés não conduziria Israel à boa terra. Nem as súplicas mais fervorosas do servo de Deus puderam reverter sua sentença. Mesmo assim, Moisés fielmente tentou preparar a congregação para entrar na herança prometida. Por ordem de Deus, Moisés e Josué foram ao tabernáculo enquanto a coluna de nuvem veio e ficou sobre a porta. Ali, de maneira muito solene, o povo foi confiado aos cuidados de Josué. A obra de Moisés como líder de Israel estava terminada. Ainda assim, ele se esqueceu de si mesmo em seu interesse pelo povo. Na presença da multidão, Moisés, em nome de Deus, dirigiu estas palavras de santa animação ao seu sucessor: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Deuteronômio, capítulo 31, verso 23. Em seguida, ele se dirigiu aos anciãos e oficiais do povo, dando-lhes a ordem solene de obedecerem fielmente às instruções que lhes tinha dado da parte de Deus. Ao olhar o povo para aquele homem idoso, que logo seria retirado deles, lembraram-se ainda com mais gratidão de sua ternura paternal, de seus sábios conselhos e de seu trabalho incansável. Com amargura, eles se lembraram de que o mau comportamento deles havia incitado Moisés a cometer o pecado pelo qual deveria morrer. Deus não queria que eles dificultassem a vida de seu futuro líder, como fizeram com a de Moisés. Deus fala com seu povo pelas bênçãos que lhes dá, e quando elas não recebem o devido valor, fala ao povo pela retirada dessas bênçãos. Naquele mesmo dia, Moisés recebeu a ordem: suba até o monte Nebo e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Deuteronômio, capítulo 32, versos 49 e 50. Moisés deveria partir para uma nova e misteriosa missão. Deveria sair para entregar a vida nas mãos do Criador. Ele sabia que iria morrer sozinho. Nenhum amigo terrestre receberia permissão para dar apoio a Moisés em suas últimas horas. Havia um mistério e um espanto em torno dessa cena, fazendo com que sentisse um aperto no coração. A prova mais severa para Moisés era ser separado do povo com quem sua vida estivera unida por tanto tempo. Com fé inabalável, ele confiou a si mesmo e a seu povo ao amor e à misericórdia de Deus. A última bênção de Moisés. Pela última vez, Moisés se apresentou à congregação do povo de Israel. Mais uma vez, o Espírito de Deus repousou sobre ele, e usando a linguagem mais bela e tocante, pronunciou uma bênção sobre cada uma das tribos, finalizando com uma bênção especial sobre todas elas. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador. Deuteronômio capítulo 33, verso 27 a 29. Moisés saiu da congregação e em silêncio e sozinho subiu o monte Nebo ao topo do Pisga. Deuteronômio capítulo 34, verso 1. No solitário pico do monte, Moisés ficou em pé e contemplou com visão clara a paisagem diante de si. Longe, a oeste, estavam as águas azuis do mar Mediterrâneo. Ao norte, o monte Hermon se erguia em direção ao céu. Mais além estava Baçã, cenário da vitória de Israel.
Ao sul ficava o deserto, onde os israelitas tinham vagueado por tanto tempo. A sós, Moisés relembrou sua vida de privação e sofrimento desde que havia deixado as honras da corte e de um reino que poderia ter sido seu no Egito, para arriscar seu futuro ao lado do povo escolhido de Deus. Ele se lembrou dos longos anos no deserto com os rebanhos de Jetro e o aparecimento do anjo na sarça ardente e o chamado para libertar Israel. Viu de novo os grandes milagres do poder de Deus manifestados em favor do povo escolhido e sua paciente misericórdia durante os anos de peregrinação e rebelião. De todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito, apenas 2 foram achados dignos de entrar na terra prometida. Sua vida de provação e sacrifício parecia ter sido quase em vão. No entanto, sabia ter recebido de Deus essa missão e trabalho. Quando foi chamado pela primeira vez para tirar Israel do cativeiro, ele teve receio de assumir essa responsabilidade, mas não rejeitou o dever. Mesmo na ocasião em que o Senhor propôs liberá-lo e destruir o rebelde Israel, Moisés não pôde aceitar. Ele tinha recebido evidências especiais do favor de Deus. Tinha alcançado uma rica experiência na comunhão com o amor de Deus durante a permanência no deserto. Sentiu ter feito uma sábia decisão ao preferir suportar a aflição junto ao povo de Deus, em vez de desfrutar por algum tempo os prazeres do pecado. Ao recordar sua experiência, uma ação errada manchava o registro. Se aquela transgressão pudesse ser apagada, sentia que estaria pronto para morrer. A ele foi garantido que o arrependimento e a fé no sacrifício prometido eram tudo o que Deus exigia, e mais uma vez Moisés confessou seu pecado e suplicou o perdão em nome de Jesus. Ali, Moisés teve uma vista panorâmica da terra prometida. Não uma vista vaga, incerta e ofuscada pela distância, mas clara, distinta e bela para sua visão deslumbrada. Naquele cenário, Moisés a contemplou não como se encontrava naquele momento, mas como se tornaria com a bênção de Deus. Havia montanhas revestidas de cedros, colinas acinzentadas pelos olivais que exalavam o perfume das vinhas, grandes planícies verdejantes que brilhavam com suas flores e com seus frutos abundantes, palmeiras, campos ondulantes de trigo e cevada, vales ensolarados ao som melodioso dos riachos e do cântico dos pássaros, belas cidades e lindos jardins, lagos ricos na abundância dos mares, rebanhos a pastarem nas colinas e em meio às rochas os tesouros acumulados da abelha silvestre. Era, na verdade, uma terra como a que ele, inspirado pelo Espírito de Deus, tinha descrito a Israel. Moisés antevê a história de Israel. Moisés viu o povo escolhido em Canaã, cada uma das tribos em seu respectivo território. Teve uma visão de sua história, a longa e triste história de sua apostasia e punição. Viu-os espalhados entre as nações, a glória deixar Israel, sua bela cidade em ruínas e o povo levado cativo para as terras estrangeiras. Viu-os de volta à terra de sua herança e, por fim, trazidos sob o domínio de Roma. Recebeu permissão para ver o primeiro advento do nosso Salvador. Viu Jesus como um bebê em Belém. Ouviu as vozes do coro angelical entoar o alegre cântico de louvor a Deus e a paz na terra. No céu da noite, Moisés viu a estrela guiar os homens sábios do Oriente até Jesus, e uma grande luz lhe inundou a mente ao recordar as palavras proféticas. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números capítulo 24, verso 17.
testemunhou a vida humilde de Cristo em Nazaré, seu ministério de amor e simpatia e os milagres que realizaria. Viu-o ser rejeitado por uma nação orgulhosa e incrédula. Espantado, ele viu a arrogante exaltação da lei de Deus, ao mesmo tempo em que desprezavam e rejeitavam aquele por quem a lei tinha sido dada. Viu Jesus no Monte das Oliveiras, se despedindo com lágrimas nos olhos da cidade que ele amava. Quando Moisés assistiu à rejeição final por parte daquele povo por quem tinha trabalhado, orado e se sacrificado, por quem esteve disposto a ter o próprio nome riscado do livro da vida, ao ouvir as terríveis palavras: eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus capítulo 23, verso 38. Seu coração ficou muito angustiado. Lágrimas de amargura rolaram dos seus olhos, compartilhando da tristeza do Filho de Deus. Moisés vê a crucifixão e a terra renovada. Moisés seguiu o Salvador ao Getsêmani. Viu a agonia no jardim, a traição, a zombaria e os açoites e a crucifixão. Viu que assim como ele mesmo tinha levantado a serpente de bronze no deserto, o Filho de Deus deveria ser levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 15. Mágoa, indignação e horror encheram o coração de Moisés ao testemunhar a hipocrisia e ódio satânico da nação judaica contra o Redentor. Ouviu o grito de agonia de Cristo: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15, verso 34. Viu-o deitado no túmulo novo de José. As trevas do desespero pareciam envolver o mundo. Moisés olhou novamente e viu Jesus sair como vencedor e subir ao céu, escoltado por anjos e adoração e liderando uma multidão de cativos resgatados da sepultura. Moisés contemplou os discípulos de Jesus ao saírem para levar o seu evangelho ao mundo. Apesar de Israel, segundo a carne, ter fracassado em ser a luz do mundo, apesar de terem perdido as suas bênçãos como povo escolhido, ainda assim, Deus não desprezou os filhos de Abraão. Todos os que por meio de Cristo se tornassem filhos da fé seriam contados como descendentes de Abraão, herdeiro das promessas da aliança. Assim como Abraão, eles eram chamados para tornar conhecidos ao mundo a lei de Deus e o evangelho de seu Filho. Moisés viu a luz do evangelho brilhar por meio dos discípulos de Jesus e milhares nas terras estrangeiras aceitarem a fé. Ele se alegrou com o crescimento e a prosperidade de Israel. Agora outra cena passou diante dele. Foi mostrado a Moisés de que maneira Satanás levaria os judeus a rejeitarem a Cristo enquanto professavam honrar a lei de seu pai. Agora viu o mundo sob um engano semelhante, declarando aceitar a Cristo enquanto rejeita a lei de Deus. Ouviu o grito furioso dos sacerdotes e anciãos: fora, crucifica-o, crucifica-o. Então ouviu dos professos ensinadores cristãos o protesto: fora com a lei. Viu o sábado ser pisado e substituído por outro dia de adoração. Moisés se encheu de espanto e horror. Como podiam aqueles que confiavam em Cristo colocar de lado a lei que é o fundamento de seu governo no céu e na terra? Com alegria, Moisés viu a lei de Deus ainda honrada e exaltada por uns poucos fiéis. Viu a última grande luta dos poderes terrestres para destruir aqueles que guardam a lei de Deus. Ouviu Deus proferir de sua santa habitação o concerto de paz entre ele e os que guardaram a sua lei. Contemplou a segunda vinda de Cristo em glória, os justos mortos ressuscitarem para a vida imortal e os santos vivos trasladados sem ver a morte, e juntos subirem com cânticos de alegria para a cidade de Deus.
Ainda outra cena se abriu diante de seus olhos. A terra livre de maldição, mais linda do que a boa terra da promessa que havia pouco lhe tinha sido apresentada. Ali não havia pecado e a morte não podia entrar. Com inexplicável alegria, Moisés contemplou a cena, um livramento ainda mais glorioso do que jamais poderia imaginar em suas esperanças mais radiantes. O Israel de Deus finalmente entrava na boa terra depois que as peregrinações terrestres haviam passado para sempre. Sua visão volta à realidade e seus olhos repousam sobre a terra de Canaã ao longe. Então, como um guerreiro cansado, ele se deita para descansar. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6. Se o povo soubesse onde se localizava o seu túmulo, muitos teriam corrido perigo de cometer idolatria com o seu corpo sem vida. Por essa razão, o local foi mantido em segredo. Anjos de Deus enterraram o corpo de seu servo fiel e vigiaram o túmulo solitário. Ele não deveria ficar por muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultou por ter sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar e assim se colocar sob o domínio da morte. O grande adversário declarou que a sentença divina, porque você é pó e ao pó voltará, Gênesis capítulo 3, verso 19, dava a ele posse dos mortos. O poder da sepultura nunca tinha sido quebrado até então, e ele reclamava com seus cativos todos os que se achavam no túmulo para nunca serem libertados. Ao se aproximarem do túmulo o príncipe da vida e os seres resplandecentes, Satanás ficou apreensivo pelo seu domínio. Ele se levantou para contestar a invasão do território que alegava ser seu. Declarou que até mesmo Moisés não tinha sido capaz de guardar a lei de Deus. Moisés havia tomado para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que fez com que ele fosse banido do céu, e por essa transgressão estava sob o seu domínio. O maior dos traidores repetiu as acusações originais que fez, que Deus foi injusto com ele. Cristo poderia tê-lo lembrado da obra cruel que seus enganos havia realizado no céu, causando a ruína de um grande número de seus habitantes. Poderia ter apontado as mentiras ditas no Éden que levaram Adão a pecar e trouxeram a morte à raça humana. Poderia ter lembrado Satanás de que tinha sido obra dele ainda tentar Israel a reclamar e a se rebelar, esgotando a tolerante paciência de seu líder, e ainda o surpreendendo em um momento de descuido no pecado, pelo qual caiu sob o poder da morte. No entanto, Cristo confiou tudo isso ao seu Pai, dizendo: "O Senhor o repreenda." O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder de Satanás e de trazer o morto à vida. Ali estava uma prova da supremacia de Jesus. A presa foi tirada de Satanás. Os justos mortos viveriam outra vez. Moisés saiu do túmulo glorificado e subiu com seu libertador à cidade de Deus. Deus excluiu Moisés de Canaã para ensinar uma lição que jamais devemos esquecer: que o Senhor exige obediência estrita e que todos devem cuidar para não tomar para si a glória que é devida a seu Criador. Ele não poderia atender ao pedido de Moisés para partilhar a herança de Israel, mas ele não se esqueceu nem abandonou o seu servo. No topo do Pisga, Deus chamou Moisés para uma herança muito mais gloriosa do que a Canaã terrestre. No Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que tinha sido
transladado. Assim, a oração de Moisés finalmente se cumpriu. Ele estava na boa montanha, dentro da herança de seu povo, dando testemunho daquele em quem todas as promessas de Israel estavam centralizadas. Essa é a última cena revelada aos olhos mortais na história desse homem, tão honrado pelo céu.